Salve, salve! Sejam bem-vindos ao Resumão Antagonista. Ainda no fim da semana passada, o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF, arquivou o pedido de liberdade de Lula após o TRF4 ter negado a admissibilidade do recurso ao Supremo. Com isso, Fachin cancelou o julgamento da soltura do petista, que estava marcado para terça-feira, 26 de junho, na segunda turma. Como a defesa de Lula entrou com outro recurso contra o arquivamento do pedido de liberdade, Fachin decidiu na segunda-feira submetê-lo ao plenário da Corte e deu prazo de 15 dias para a PGR se manifestar sobre o caso. Resultado, os ministros da segunda turma, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, se vingaram de Fachin na terça, derrotando por 3-1 o relator em uma série de julgamentos. Eles trancaram uma ação penal contra Fernando Capês, cujo irmão, o juiz Ricardo Capês, trabalhou até recentemente como auxiliar de gabinete de Toffoli, como revelou a revista eletrônica Cruzoé, lançada pelo antagonista, confirmaram a soltura de Milton Lira, lobista do MDB, acolheram pedido do casal petista Gleisi Hoffmann e Paulo Bernardo e anularam provas recolhidas pela Polícia Federal na busca realizada no apartamento funcional dela, no âmbito da Operação Custo Brasil, mandaram soltar João Cláudio Genu, operador do PP, e a cereja do bolo, mandaram soltar também José Dirceu, mensaleiro petista condenado em segunda instância a 30 anos de cadeia pelo Petrolão e ex-ministro-chefe de Toffoli na Casa Civil do governo Lula. Nesse caso, Fachin pediu vista do processo, mas Toffoli sugeriu um puxadinho, conceder um habeas corpus de ofício a Dirceu para evitar que ele ficasse preso durante o recesso do judiciário, no que foi acompanhado por Lewandowski e Gilmar. O libera-geral da segunda turma, que, como alertou Fachin, atropelou a decisão do plenário de autorizar a prisão em segunda instância, escancarou que Toffoli, Lewandowski e Gilmar, aproveitando-se da maioria circunstancial que formam e da distração dos brasileiros com a Copa do Mundo, iam de fato soltar Lula naquele dia, ou no mínimo garantir ao petista a prisão domiciliar, pedida como alternativa pelo seu advogado Sepúlveda Pertence, se o relator não tivesse arquivado o pedido de liberdade. Não há árbitro de vídeo que faça esse trio desistir de dar gol de mão contra o Brasil. Resultado, Fachin desistiu de esperar a manifestação da PGR e liberou o novo recurso de Lula para julgamento no plenário, para impedir que o trio o aproveitasse para afastar do caso o relator da Lava Jato e soltar o presidiário. Na sexta-feira, Alexandre de Moraes foi então sorteado o relator dessa reclamação constitucional. Insatisfeito com o resultado do sorteio, o advogado de Lula, Cristiano Zanin, afirmou que sua reclamação deve ser julgada pela segunda turma e pediu a Moraes que faça a correção. Lula continua querendo mandar no Supremo. Como ironizou o procurador da República, Hélio Télio, no Twitter, deve ser bom mesmo esse direito de escolher o juiz que você quer que julgue sua causa, né? Como se não bastasse ter indicado Toffoli e Lewandowski, o corrupto e lavador de dinheiro Lula só aceita ser julgado pela turma deles e de Gilmar, porque sabe que ali tem mais chances de conseguir maioria do que à mercê dos 11 ministros do plenário. Enquanto isso, Carmen Lúcia divulgou a pauta de julgamentos do STF para o fim de sua gestão, depois do recesso iniciado após a sessão extraordinária desta sexta. Como o antagonista antecipou, o recurso de Lula não consta na programação, ou seja, ficará para a gestão de seu ex-funcionário Toffoli, que tomará posse em 12 de setembro como presidente do Supremo, sem nunca ter passado, diga-se, em concurso público. Outro pedido que ficará para a gestão de Toffoli é o de liminar do PCdoB, eterna linha auxiliar do PT, contra a prisão após condenação em segunda instância. Gilmar foi sorteado relator. A próxima temporada do STF será mesmo emocionante. Mas ainda nesta semana, Gilmar também determinou a libertação de Marcelo Rezezinski, um dos 33 doleiros presos na Operação Câmbio Desligo ocorrida em maio. Ele é o 6º preso da operação que consegue a liberdade por decisão de Gilmar. E Marco Aurélio Melo, que só não pertence à segunda turma de corpo, mas certamente pertence de espírito, deferiu uma liminar para libertar Eduardo Cunha, mas o ex-presidente da Câmara continuará preso em Curitiba. Dos 2 casos em que o ex-deputado está condenado, seus advogados só conseguiram o HC para aquele que se refere às investigações da Operação Manus sobre sua atuação e de Henrique Eduardo Alves em favor de empreiteiras nas obras da Arena das Dunas, estádio de futebol em Natal.
A outra condenação, que mantém Cunha na cadeia, é por envolvimento em desvios do FI-FGTS. Já Fachin decidiu homologar o acordo de colaboração premiada firmado pela Polícia Federal com Duda Mendonça. A homologação permitirá que o ex-marqueteiro do PT preste depoimento no inquérito que apura o repasse de 10 milhões de reais para o grupo político de Michel Temer, acusação que surgiu na delação de executivos da Odebrecht. Outra delação homologada nesta semana foi a de Antônio Palocci, pelo desembargador João Pedro Gebran Neto, relator da Lava Jato no TRF4. O ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil dos governos petistas firmou um acordo pontual com a PF sem o envolvimento de autoridades com foro privilegiado, depois de não conseguir fechar colaboração com a Lava Jato em Curitiba. Já o ex-procurador Marcelo Miller, os delatores da JBS Joesley Batista e Francisco de Assis e a advogada Esther Flesch viraram réus sob acusação de corrupção e vão responder a processo. A denúncia do MPF contra eles, que negam irregularidades, foi aceita pelo juiz Francisco Codevilla, da 15ª Vara Federal do DF. Segundo a Procuradoria, Joesley e Francisco ofereceram vantagens indevidas a Miller, aproveitando-se da condição dele de membro auxiliar do grupo de trabalho da Lava Jato, para conseguir um bom acordo de colaboração premiada com a PGR, envolvendo imunidade para se livrar dos crimes que cometeram. E como o relógio parado também acerta de vez em quando, o STF pelo menos fechou a semana decidindo manter a constitucionalidade do fim do imposto sindical obrigatório, um dos pilares da reforma trabalhista aprovada pelo Congresso Nacional. Para Jair Bolsonaro, o brasileiro respira aliviado com a decisão, mas ainda é muito pouco para quem trabalha grande parte do ano para sustentar a máquina corrupta que não traz retorno algum para nosso país. Os adversários de Bolsonaro começaram a divulgar vídeos com trechos de suas declarações polêmicas para tentar desidratá-lo. O primeiro foi Henrique Meirelles, que também mirou em Ciro Gomes. Este ano tem eleição para presidente. Em qual tempo está o candidato que você está pensando em votar? No tempo em que a mulher abaixava a cabeça para o homem? Não, vagabunda! Você é uma idiota! Você é uma analfabeta! No tempo do preconceito? No tempo de quem acha que ainda se ganha no grito? Lula é um merda! E qual tempo você quer para o Brasil? Tempo de arriscar uma aventura? Agora, se o seu tempo é de liberdade, diálogo, paz, estabilidade e progresso, se o seu tempo é de experiência e confiança, aí, meu irmão, o seu tempo é o nosso tempo. Tamo junto. Chama o Meirelles. Já o vídeo da pré-campanha de Geraldo Alckmin ataca Bolsonaro para tentar atrair o eleitorado feminino que rejeita o deputado. É aquela velha história. Esse papo normalmente começa com: o problema não é você, sou eu. Mas eu pensei direito. O problema é você mesmo. Simples assim. Cara, você só fala absurdo. Eu não posso confiar em alguém que é a favor da violência, é machista, racista e homofóbico. Sério. Esterilizar pobre. Mulher tem que ganhar menos? E ainda gosta de torturadores. Em que mundo você vive? Bolsonaro virou alvo de Meirelles e Alckmin porque continua na liderança da disputa presidencial, como confirmou o Ibope. Bolsonaro tem 17%, Marina Silva 13%, Ciro 8%, Alckmin 6%, Álvaro Dias 3%, Fernando Haddad 2% e Meirelles 1%. Como 79% dos entrevistados avaliaram o governo de Michel Temer como ruim ou péssimo, o presidente declarou que é a história que vai dizer o que aconteceu nestes 2 anos e meio de governo. Temer só apareceu celebrando mesmo, e ainda assim muito discretamente, com uma palminha, a vitória do Brasil por 2-0 sobre a Sérvia, que rendeu a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. O presidente publicou no Twitter: "Valeu, seleção, que venha o México." Vamos torcer para que Temer não seja tóxico para o futebol brasileiro também. Esse é o Resumão Antagonista com o melhor da semana para vocês, leitores. Um grande abraço e até a próxima.